CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuar com o estudo do livro Obras Póstumas. Vamos ler o livro dos Espíritos e fazer a nossa prece antes. Ler o livro dos Espíritos, não. Ler o Evangelho. Pede para elas fazerem silêncio ali, por favor. E ninguém pode ficar com o WhatsApp ligado, tá? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o que está por fora do copo e do prato, mas por dentro está cheio de rapina e impurezas. Fariseus cegos, purificai primeiramente o que está por dentro do copo e do prato, a fim de que o que está fora também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de impurezas e de rapina e de podridão. Assim também vós por fora parecereis justos aos olhos dos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e iniquidade. Mateus. Mestre Jesus, nos reunirmos para estudarmos a doutrina espírita. Inspirai-nos através dos teus mensageiros de amor. A eles evocamos em teu santo nome, para nos dar o apoio que precisamos para o desenvolvimento do estudo. A Allan Kardec, o nosso mestre, nosso irmão querido, evocamos esse espírito para nos ajudar a entender os seus apontamentos. A ele, a Leon Denis, que deu continuidade à doutrina espírita, ao altivo e aos espíritos guias da nossa casa de amor. Em nome desses irmãos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos para um artigo pequenino do livro Obras Póstumas, intitulado Liberdade, Igualdade, Fraternidade. É o slogan da Revolução Francesa, né? Então vamos lá. Liberdade, igualdade, fraternidade. Estas três palavras são por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade, se os princípios que elas representam pudessem receber inteira aplicação. Vejamos os obstáculos que, no estado atual da sociedade, podem se lhes oporem, e ao lado do mal, procuremos o remédio. A fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres dos homens uns para com os outros. Ela significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É a caridade evangélica por excelência e a aplicação da máxima: agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. O oposto é o egoísmo. A fraternidade diz:
cada um por todos e todos por um. O egoísmo diz, cada um por si. Estas duas qualidades, sendo a negação uma da outra, é tão impossível para um egoísta agir fraternalmente para com seus semelhantes, quanto é para um avarento ser generoso, para um homem de pequena estatura atingir a altura de um homem alto. Ora, o egoísmo sendo a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberano, o reino da verdadeira fraternidade será impossível. Cada um a quererá em seu proveito, mas não o quererá em proveito dos outros, ou se o fizer, será após estar seguro de que nada perderá. Então ele falou aqui da fraternidade, não é? Que é de acordo com o altruísmo. É você um por todos, todos por um. É você ser fraterno. O que é um amor fraterno? É um amor de irmão. É você se sentir irmão um do outro. E o contrário da fraternidade, o egoísmo. O egoísmo é cada um por si, como ele colocou aqui. Então, essas palavras, liberdade, igualdade, fraternidade, elas são belíssimas, se fosse cumprida a risca, né? Fosse cumprida a risca. E acima de tudo, Jesus. E acima de Jesus, Deus. Ele botou bem no início aí na primeira frase. Essas três palavras são, por si sós, um programa de toda uma ordem social que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade. Então, realizaria, o futuro do pretérito, né? Realizaria, se as pessoas cumprissem. Imagine a sociedade fraterna, seria uma sociedade cristã, uma sociedade igualitária, não com todos os atributos iguais, porque somos diferentes, mas não olharíamos o próximo com superioridade, com orgulho. E a liberdade de se expressar, a liberdade de agir sempre com responsabilidade, né? Seria, como se colocou ali, ó, seria. Mais alguma coisa? Considerada do ponto de vista de sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha. É a base. Sem ela não poderiam existir nem igualdade nem liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é a consequência das duas outras. Claro, como é que você vai se sentir igual se você não é fraterno? Como é que você vai se sentir igual? Há que se ter a fraternidade. Com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bons e benevolentes, para viverem fraternalmente entre si, sem haver entre eles nem privilégios, nem direitos excepcionais, sem o que não haveria fraternidade. Tratar qualquer um como irmão é tratá-lo de igual para igual, é querer para ele o que quereria para si próprio. Num povo de irmãos, a igualdade será consequência dos seus sentimentos, de sua maneira de agir e se estabelecerá pela força das coisas. Qual, porém, o inimigo da igualdade? É o orgulho. O orgulho quer primar e dominar em toda parte, que vive de privilégios e exceções. Pode suportar a igualdade social, mas nunca a apoiará e a desmantelará na primeira ocasião. Ora, sendo o orgulho também uma das chagas da sociedade, enquanto não for destruído, oporá uma barreira à verdadeira igualdade. Claro, se tiver orgulho, o que é orgulho? É um sentimento superior que você faz de você. Como que o orgulhoso vai se sentir igual ao outro? Ele se acha superior. Então você
tem que ter humildade, né, para que haja a verdadeira igualdade. Ele não botou humildade, mas ele botou a fraternidade. Mas o ser fraterno é humilde, porque é o amor de irmão. A liberdade, dissemos, é filha da fraternidade e da igualdade. Falamos da liberdade legal e não da liberdade natural, que é de direito imprescritível para toda criatura humana, desde o selvagem até o homem civilizado. Os homens que vivem como irmãos, com direitos iguais, animados de um sentimento de benevolência recíproca, praticarão entre si a justiça, não procurarão enganarem-se uns aos outros e não terão, por conseguinte, nada a temer uns dos outros. A liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará em abusar dela com prejuízo de seus semelhantes. Mas, como o egoísmo que quer tudo para si, o orgulho que quer incessantemente dominar, dariam a mão à liberdade que o destronaria? Os inimigos da liberdade são, pois, ao mesmo tempo, o egoísmo e o orgulho, como são a igualdade e da fraternidade. Entendeu? Está entendido isso aí ou está complicado? Está entendendo? Igualdade, liberdade, fraternidade. Não haverá, segundo Kardec, nem igualdade, nem liberdade, se não houver fraternidade. O que é a fraternidade? É o amor entre irmãos. Então, havendo fraternidade, não há egoísmo. E a igualdade é consequência dessa fraternidade. Tanto a igualdade quanto a liberdade é consequência da fraternidade. Porque se você é fraterno, você respeita a opinião do outro. Você ouve o outro. Não é isso mesmo? Está bem trabalhado isso aqui, né? Eu estou aqui lendo aqui, estou imaginando, Júpiter deve ser assim. Júpiter deve ser desse jeito. Daí vai melhor. Olha só, sabe como é que acontece? Você vai entender bem isso, ó. Da mesma maneira que você vai ali e não vai dar um tapa numa criança que está ali fora, porque ela está fazendo bagunça, porque você sabe que não é esse o caminho, você não é agressivo, você está numa casa cristã e não é da tua índole, você não vai fazer isso nunca. É o máximo que você vai fazer, não faz isso, se tirar dali, né? Vai tratar. Isso é um sentimento de amor. Para todas as outras coisas, para tudo da vida, a ação é essa, é com amor. Então em Júpiter, tudo é assim, porque isso já está na pessoa, já está nela, já está no espírito, é conquista do espírito. Da mesma maneira que você não fuma, não vai fumar nunca, porque não é teu, você não tem esse vício, você conquistou, isso é uma conquista, essas virtudes são conquistas do espírito. Ele pratica naturalmente. Se você achar uma carteira de dinheiro ali, você vai devolver, vai procurar o dono, não achou o dono, vai entregar na direção da casa, para que ela possa encontrar o dono, você não vai levar, porque não é teu, isso não é da tua índole. Então em Júpiter tudo é assim. Ninguém vai pegar aquilo que não é seu. E os 10 mandamentos, que são as leis de Deus, são cumpridas integralmente. Pega os 10 mandamentos e vê se os 10 são cumpridos integralmente. Na maioria dos casos, os 10 não são cumpridos. Honrar e amar a Deus sobre todas as coisas, isso não é. Não tomar seu santo nome em vão, não. Vira o que fizeram com Cristo e vira o que faz aí. Não matarás, se mata. Não roubarás, se rouba. Não cobiçarás a mulher do próximo, cobiça. Devia botar mulher e marido também, né? Não tem inveja, aquela. Não cobiçará o seu asno, o seu boi. 4, cadê a outra? Quais são as outras? Diz mais aí. Por isso que nós somos assim. Jesus não disse que veio cumprir a lei
A lei não está aqui? A lei está aqui. Ó, a lei está aqui. Ó, vamos ver se a gente cumpre esses 10 mandamentos. Você não sabe de cabeça, mas eu tenho escrito aqui no Evangelho. Então, eu sou o Senhor vosso Deus que teria ainda, quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. É o número 1. A igreja resumiu assim. Está aqui. Ó, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de tudo que está estranho. 2. Não tomareis seu santo nome em vão. Faz isso ainda? Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quer dizer, tirar pelo menos um dia para buscar a Deus, né? Isso aqui toma o pé da letra, não é assim. Honrar pai e mãe. Se honra, todo mundo honra pai e mãe. Todo mundo honra. Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não dareis falso testemunho, não desejareis do próximo, não cobiçareis a casa. Em Júpiter, isso está na alma, no espírito. Então ele cumpre isso. É isso mesmo. É isso mesmo. A liberdade, dissemos, é aqui que nós estamos? É filha da fraternidade e da igualdade. Falamos da liberdade legal e não da liberdade natural. Mas a liberdade pressupõe a confiança mútua. Ora, não poderia haver confiança entre as pessoas dominadas pelo sentimento exclusivo da personalidade, não podendo se satisfazer senão às custas de outrem. Estão incessantemente em guarda uma com as outras, sempre com receio de perder o que eles chamam de seus direitos. A dominação constitui a condição mesma das suas existências. É por isso que armarão sempre emboscadas à liberdade e a sufocarão por tanto tempo quanto puderem. É o que a gente está vendo hoje aí, né? Parece que não escreveu hoje, é ontem. É isso aí. 160. E a gente continua aqui nisso. É impressionante. Verdade. Tudo por causa do orgulho, do egoísmo. Muito bem. Então vamos lá. Estes 3 princípios são, portanto, como dissemos, solidários uns aos outros e se prestam mútuo apoio. Sem sua reunião, o edifício social não poderia estar completo. A fraternidade praticada em sua pureza não pode estar só, pois sem a igualdade e a liberdade não há verdadeira fraternidade. A liberdade sem a fraternidade é a rédea colocada no pescoço de todas as más paixões. Quer dizer, você não pode ter liberdade total sem responsabilidade. Né? Não pode, tem que ter responsabilidade. Ó. Aí, para isso, ele colocou a fraternidade. Porque você, se ter liberdade sem ser fraterno, você vai infringir o direito do outro. Vai querer soltar fogos 1h da manhã. Vai querer assistir a sua música predileta no último volume de madrugada. Ora, que liberdade é essa? Sem responsabilidade, quer dizer, sem fraternidade. É isso que ele está dizendo aqui. A liberdade sem a fraternidade é a rédea colocada no pescoço de todas as más paixões, que não tem mais freio. Com a fraternidade, o homem nenhum mau uso faz da sua liberdade. Olha aí. É a ordem sem a fraternidade, dela faz uso para dar curso a todas as torpezas e à anarquia, a licença. É por isso que as nações mais livres são forçadas a criar restrições à liberdade. A igualdade sem a fraternidade conduz aos mesmos resultados, pois a igualdade quer a liberdade, tomar-lhe o lugar
e tornar-se tirano a seu turno é apenas um deslocamento de despotismo. Né? Como é que é? A igualdade sem a fraternidade conduz aos mesmos resultados, pois a igualdade quer liberdade, sob pretexto de igualdade, e o pequeno rebaixa o grande para tomar-lhe lugar, e torna-se tirano a seu turno. É apenas um deslocamento de despotismo. Li agora certo? Pois é, está falando toda hora as mesmas palavras, mas está fácil aqui a compreensão, tá? Seguir-se-á que, até que os homens estejam imbuídos do sentimento da verdadeira fraternidade, seria preciso tê-los em servidão? Dar-se-á que sejam impróprios as instituições fundadas sobre os princípios de igualdade e de liberdade? Uma tal opinião seria mais do que um erro, seria um absurdo. Não se espera que uma criança tenha feito todo o seu crescimento para ensiná-la a andar. Quem, além do mais, o tem com mais frequência sob tutela? Serão homens de ideias elevadas e generosas, guiados pelo amor ao progresso, aproveitando da submissão dos seus inferiores para neles desenvolver o senso moral e levá-los pouco a pouco à condição de homens livres? Não. São, na maioria, homens ciumentos do seu poder, a cuja ambição e cupidez outros homens servem de instrumento mais inteligentes do que animais, e que por isso, ao invés de emancipá-los, os conservam o maior tempo possível sob o jugo da ignorância, do jugo e na ignorância. Mas esta ordem de coisas muda por si mesma, pelo poder irresistível do progresso. A reação é às vezes violenta e tanto mais terrível quanto o sentimento de fraternidade. Imprudentemente abafado, não vem interpor seu poder moderador. A luta se empenha entre aqueles que querem tomar e os que querem reter. Daí um conflito que se prolonga com frequência durante séculos. Um equilíbrio fictício estabelece-se, enfim. Há qualquer coisa de melhor, mas sente-se que as bases sociais não são sólidas. O solo treme a cada instante sob os seus passos, pois ainda não reinam a liberdade e a igualdade, sob a égide da fraternidade, porque o orgulho e o egoísmo estão sempre lá para fazer fracassar os esforços dos homens de bem. Comenta isso aqui, Carmen, senta aqui, comenta. Era para você estar sentado aqui, comenta. Você estudou em casa, pode comentar esse trecho aí e comentar o que eu não comentei lá atrás, que eu vou prestar atenção. Tá? Vamos escutar. Bom dia, gente. Onde é que você estava? Nem lembro. Eu acabei de ler esse penúltimo parágrafo aí, ó. Seguir-se-á até que os homens estejam na página 239 e li até a página 240. Aí o próximo parágrafo, todos vós que sonhais. Pode comentar o que você entendeu até agora, que você estudou bastante. Pode falar sobre tudo isso aí. Esse daí é o segundo. Esse é que você vai ler agora. Então lê esse e comenta, você que sabe. Posso ter aqui? Todos vós que sonhais com esta idade de ouro para a humanidade, trabalhai antes de tudo na base do edifício, antes de querer colocar a cúpula.
Lembra que ele falou que a base é a fraternidade. É. Colocai como assentada a fraternidade na sua mais pura acepção. Mas para isso não basta decretá-la e escrevê-la numa bandeira. É preciso que ela esteja no coração. E não se muda o coração dos homens por ordenações. Ele está até se referindo aqui à Revolução Francesa, né? Que colocaram essas palavras na bandeira e saíram cortando o pescoço de todo mundo. Ou seja, ninguém entendeu nada sobre fraternidade, igualdade e liberdade. E é preciso que esteja no coração e não se mude o coração dos homens assim, com regras, né? Do mesmo modo que para fazer frutificar um campo é preciso arrancar-lhe as pedras e as sarças. Trabalhai sem descanso para extirpar o vírus do orgulho e do egoísmo, pois aí está a origem de todo mal, o obstáculo real ao reino do bem. Destruir nas leis, nas instituições, nas religiões, na educação e até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios e todas as causas que entretêm e desenvolvem estes eternos obstáculos ao verdadeiro progresso, que sugamos, por assim dizer, como o leite e que aspiramos por todos os poros na atmosfera social. Não somente então os homens compreenderão os deveres e os benefícios da fraternidade, e assim também se estabelecerão por si mesmos, sem abalo, sem perigo, os princípios complementares de igualdade e de liberdade. Então ele diz que tem que banir o orgulho, o egoísmo da humanidade. Como fazer isso? Reforma íntima. Então é uma coisa lenta, assim, não tem como a gente, como ele falou, não tem como você obrigar o ser humano a ser fraterno, não tem como. E como, infelizmente, no nosso planeta, a maioria está nessa vibração de orgulho, de vaidade, de egoísmo, assim, é muito difícil para aqueles que estão ainda caminhando, como nós, né, que estamos no Espiritismo já há um tempo, já aprendemos muito, mas até nós mesmos ainda não conseguimos retirar de nós o orgulho, o egoísmo, né? A gente já compreende, já é muito bom a gente saber que são chagas da humanidade, esses sentimentos, né? E o Kardec está aqui nos mostrando qual o caminho, né? E parece assim, é bem óbvio, sim, mas como é que a gente vai transformar as pessoas? Como é que a gente consegue isso? Será possível a destruição do egoísmo e do orgulho? Responderemos alto e decididamente, sim. Do contrário, seria necessário determinar uma parada no progresso da humanidade. O homem cresce em inteligência, é um fato incontestável. Terá ele chegado ao ponto culminante, além do qual não poderia ultrapassar? Quem ousaria sustentar esta tese absurda? Progride ele em moralidade? Basta, para responder a esta pergunta, comparar as épocas de um mesmo país. Por que, então, ele teria atingido mais o limite do progresso moral que o do progresso intelectual? Sua aspiração por uma ordem de coisas melhor é um indício da possibilidade de aí chegar. Cabe aos homens do progresso ativar este movimento pelo estudo e pela colocação em prática dos meios mais eficazes. É possível, então, como disse Kardec, é possível, né? Não se sabe o tempo que isso vai levar, mas
a gente, como ele acabou de dizer, é só a gente pensar no passado, né? Da barbárie do passado. As pessoas se matavam na rua, os duelos, aquela loucura toda. Hoje em dia já temos a maioria dos humanos, né, dos seres que habitam a Terra, eles têm uma noção. Tanto que, como as coisas eram feitas a céu aberto, na frente de todo mundo, hoje em dia o pessoal já se esconde para fazer as coisas erradas, porque eles sabem, a maioria das pessoas sabem que estão errados. Há um tempo atrás, né, a Idade Média, ou antes até, não importa se está errado ou não, eu tenho dinheiro, eu sou rico, sou eu que mando, eu vou mandar matar tantos e acabou. E aí tinha revoltas, mas as pessoas eram muito ignorantes, não tinham como reagir àquilo, né? Então, assim, a gente, voltando lá para o tempo de Jesus, né, os judeus sabiam da vida do Messias, esperavam por ele, mas esperavam um rei, um príncipe, um guerreiro, para libertá-los daquela condição que os romanos impunham, um povo bárbaro, né, um povo dominante, muito mais forte, belicamente, e aí eles tinham muita raiva, eles queriam que o Messias. Aí aparece Jesus naquela candura, naquela beleza de homem amoroso, terno, fraterno, que só pensava na igualdade, né? Ele foi o primeiro, pode-se dizer, o primeiro ser na Terra encarnado que falou da fraternidade, da igualdade, da liberdade de forma amorosa. Eu tenho liberdade porque eu tenho a força, eu vou impor a minha liberdade sobre vocês. Ele não. Amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o caminho da liberdade, da fraternidade e da igualdade. E os judeus, por ser um povo na época, vou estar falando aqui deles hoje, muito orgulhosos, eles não aceitaram Jesus, achavam que era louco, que era, como assim? Como é que eu vou amar os romanos, né? Mas é isso, se nós pensarmos desde lá atrás, o Kardec é brilhante, é maravilhoso, né? Eu estudo, e ele continua me surpreendendo. Como é que podia, né, acontecer isso, né? Mas, assim, vamos moldando, né, aceitando a moralidade, vamos crescendo em moralidade a passos lentos, mas vamos crescendo. A gente vai chegar lá. E todos que estamos ouvindo aí em casa, o caminho é o amor. Não tem outro caminho. Mesmo nós que ainda não conseguimos nos livrar dos nossos orgulhos, do nosso egoísmo, desses sentimentos inferiores, nós já colocamos, eu acho, né, o freio no pescoço das nossas paixões. As rédeas, como disse Kardec, né? A gente erra, mas a gente dá um tranco, né? Estou errando, estou fazendo uma bobagem. E é isso. Eu acho que nós vamos chegar lá sim. Vai demorar? Talvez. Mas o caminho está aberto, né? Tenhamos fé. Muito bem. Alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Não. Então faz a prece. Semana que vem você fica aqui. Eu não chamei porque você fica ali quieta. Semana que vem é muito interessante também as aristocracias. Ele vai falar da aristocracia do futuro, que é intelecto moral. Eu acho esse capítulo aqui sensacional. Tem umas coisas muito legais assim. Pode fazer a prece, Carmen, por favor. Então, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, que nos ampara a todos, que não desiste de nenhum de nós, apesar
apesar de tantas imperfeições que ainda trazemos, e que à custa disso o nosso planeta ainda se encontra na situação de provas e expiações, pedimos, Mestre querido, sustentai-nos, amparai a todos nós. Nós já dissemos sim a Ti, Mestre. Queremos seguir os Teus passos, queremos nos modificar, queremos ser trabalhadores da Tua seara. Ainda imperfeitos que somos, buscamos pelo menos ter grande vontade de Te seguir. Abençoa, Mestre querido, todas essas pessoas, todos esses irmãos precursores do Espiritismo que nos trouxeram a possibilidade do estudo, do aprendizado, e agradecemos com muita força tudo que recebemos dessa casa querida, da espiritualidade amiga que conosco aqui ombreiam, nos ajudam, nos estimulam, e que possamos, Senhor, ter fé de que um dia, talvez breve, o nosso planeta chegue à regeneração tão esperada e aguardada por todos nós. Obrigada, seu altivo, obrigada, Allan Kardec, obrigada a todos os espíritos da coluna que sustentam a nossa casa, que possamos pedir licença para dar por encerrado o estudo de obras póstumas. Voltaremos na próxima semana. Graças a Deus. Em nome do amor que vibra em nossa casa, do amor de Allan Kardec pela humanidade, de Leon Denis, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.